Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Tudo bem com você? Esperar aqueles minutinhos, né? Para o Instagram avisar a vocês que estou online, que estou aqui ao vivo, para falar com vocês, aquele momento que eu me arrumo, tá? Porque o cabelo não tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia do nosso desafio. O nono dia do nosso desafio. Bom dia! Bom dia! Cadê vocês? Vamos esperar aqueles minutinhos para começar o nosso conteúdo de hoje. Bom dia para todo mundo que está entrando. Um dia maravilhoso. Deixa eu ver aqui meu roteiro. Vamos lá. Nosso nono dia de desafio, nosso último dia do módulo de receitas, tá? E vocês estão produzindo receitas lindas, maravilhosas, muito bem, tô super feliz, orgulhosa do resultado de vocês, tá? Pra quem chegou aqui agora não sabe nem o que tá acontecendo. Todos os dias, às 8 horas, durante 21 dias. Nós estamos hoje no nono dia. Tem lives aqui às 8 horas da manhã sobre um desafio de 21 dias de confeitaria. Comigo, Elba Cunha. Também se você não me conhece, chegou agora. Eu sou Elba Cunha, sou gastrônoma confeiteira e estou aqui para ajudar vocês a iniciar no mundo da confeitaria, a ver novas perspectivas, você que já trabalha na área, te ensinar um pouco mais, passar um pouco mais de conhecimento sobre alguns aspectos técnicos que às vezes a gente deixa passar quando a gente já é profissional e a gente não nasce sabendo e nem sabe de tudo. Então eu estou aqui para transmitir conhecimento para vocês, para que vocês consigam absorver o melhor de cada assunto, cada tópico que eu trago aqui todos os dias pela manhã. O nosso desafio de 21 dias de confeitaria é feito para qualquer pessoa que queira aprender sobre confeitaria, para a pessoa que já é profissional e quer aprender novos assuntos, e para quem é iniciante, tá? Para quem está iniciando agora neste universo promissor que é a confeitaria. Eu já disse isso aqui durante esses 9 dias, vou falar mais uma vez. Confeitaria é um nicho de mercado, é uma área de mercado muito promissor, que já arrecadou até 2018 mais de 1,5 milhão de dólares, tá? E a previsão é que até 2025 arrecade 2,5 milhões de dólares ao redor do mundo. Então, é uma área super promissora, né? Se você quer começar a empreender em alguma coisa, volte o olhar para a confeitaria, que pode ser muito promissor para você, tá? Muita gente também tem medo, é porque eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada. Então, assim, tudo é um processo e eu tô todo dia aqui trabalhando isso em vocês, tá? A confiança, a desenvoltura, dar o primeiro passo também, que é importantíssimo para você construir uma jornada doce, tá bom? Então hoje, nosso terceiro dia do módulo de receitas e último dia, amanhã vamos para outro módulo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre alunos, né? Sobre exemplos de outras pessoas, tá? Até a gente entrar no assunto de receitas, eu sempre gosto de fazer em paralelo antes. Então, assim, como que uma receita, ou que uma inspiração, ou que alguém que você admira, né, em certa área, pode te transformar, tá? Então, eu tenho casos de alunos que sempre gostaram, tiveram interesse em cozinhar, mas tinham medo, ou, por exemplo, viu uma receita, tentou replicar, não teve sucesso e ficou achando que aquilo não era para você. E isso já deve ter acontecido com várias pessoas, com muita gente. De ter, eu vou fazer essa receita aqui, mas eu acho que isso aqui não é pra mim, tá bom?
e porque não deu certo da primeira vez. Então a gente está falando aqui todos os dias sobre persistência, sobre continuar, sobre buscar informação, sobre tentar melhorar a cada ponto, né? Observar o que errou, o que pode melhorar. E como que uma receita ou uma inspiração de uma pessoa pode transformar a sua vida, tá? Como também que o nosso comodismo ou a nossa insatisfação em algumas áreas da vida consegue nos impulsionar a fazer alguma coisa melhor, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho alunos que começaram, me buscaram, me conheceram, foram atrás de mim para aprender a fazer brownie. E como a minha especialidade é maior, né? A minha especialidade é brownie. Então, essas pessoas, depois que me conheceram, depois que começaram a adquirir o meu conteúdo, depois que começaram a frequentar as minhas aulas ou comprar meus cursos, elas começaram a ter resultados satisfatórios, tá? Então, eu tenho exemplos de uma aluna, né, que é lá do Sudeste, que ela fazia gin gourmet e ela queria muito vender brownie, porque na cidade dela pouca gente vendia e ela achava que era um produto que ia ser muito promissor. Mas ela já tinha feito várias receitas caras, já tinha perdido muito insumo, já tinha visto vídeos na internet e tudo mais. Porém, ela não tinha sucesso. Mesmo vendo vídeos, mesmo tentando buscar conhecimento. Mas o que estava faltando ali para ela acertar de vez? Estava faltando alguém que tivesse, né, o olhar voltado para aquele produto, diferente de outras pessoas que fazem várias outras coisas. Então, quando você procura conhecimento sobre um produto específico, é bom que você procure por alguém que tenha uma especialidade naquele produto. Porque o que vai ser a diferença aí? Aquela pessoa que você busca, que tem aquela especialidade, ela vai ter dicas, ela vai ter outro olhar, um olhar mais direto para aquilo que vai fazer a diferença no teu resultado final, entende? Então, por exemplo, se eu digo para você que se para o seu brownie ficar perfeito, você tem que conhecer o seu forno, você tem que saber a temperatura correta, como trabalhar dentro da sua casa, dentro da sua realidade, com aquele produto para você conseguir executar ele da melhor forma possível, não é todo mundo que vai te dizer isso, tá? Você vai ver, por exemplo, muitas vezes por aí, coloca o forno a tantos graus e pronto, espere tantos minutos, tá? Mas tem coisas que a gente explica quando você é especialista, que muda o jeito da pessoa ver e diz, poxa, eu vi naquele vídeo, mas não tinha essa dica. Então, isso daqui fez a diferença para mim. E muitas vezes a pessoa, aquela desânimo, aquela tristeza que ela tinha, retoma com uma animação, né? Quando ela vê que, olha, é possível, eu sou capaz e tudo mais. Eu tenho uma aluna, essa aluna Sabrina, ela dizia pra mim, olha, eu já tinha feito várias receitas de brownie, eu já tinha tentado várias vezes com chocolates caros, tá? Então eu ficava frustrada e não acontecia de eu conseguir acertar. E a sua receita, que era uma receita muito mais prática, muito mais fácil, acessível, né? Diferente, eu consegui acertar rápido, eu consegui obter um êxito quando eu executei, por conta das dicas também. Tá? Não só pela receita, mas por conta da forma de explicar, da forma das dicas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós seres humanos, temos a mania de achar que a gente pode dar conta de tudo sozinho. E às vezes a gente pula etapas, né? Às vezes a gente deixa para lá a oportunidade de aprender com alguém que já pode te dar o processo, com alguém que já pode te ensinar o caminho para facilitar a tua vida, tá? Então, nosso primeiro momento de hoje é esse. Como que você consegue transformar outras pessoas. Então, não só essa aluna, mas tem outras alunas mamães, tá? Que é um momento muito delicado, quando nasce o filho a gente fica meio perdido, né? Uma responsabilidade grande, a gente já não se reconhece muito como era antes, né? Aconteceu isso comigo, né? Tipo assim, eu tô sem saber o que fazer, eu preciso estar aqui com meu filho, que sente a necessidade de estar ali junto, mas fica meio perdido sem saber o que fazer, né? Como empreender em casa para estar junto dos filhos,
E geralmente a culinária, a confeitaria é um caminho, é um dos caminhos possíveis para você conseguir trabalhar em casa e estar perto da sua família, estar perto dos seus filhos, né, mais especificamente, para mamães recentes. Então também tem outra aluna que começou a empreender depois de fazer um curso comigo. Né? Ela viu que dava para fazer o brownie, que era acessível, que era fácil, né? que ela ia conseguir. Não é fácil a caminhada, né? A gente realmente tem que se dedicar. Ainda mais com família, com casa, com várias responsabilidades, é difícil, não é fácil. Não chegar pra você dizer assim, ai gente, é maravilhoso, é muito fácil, você vai ganhar muito dinheiro, né? Você pode sim ganhar muito dinheiro com confeitaria, mas não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que todos os dias você vai, sei lá, trabalhar só 2 horas por dia e pronto, vai ser o suficiente. Não. Quando a gente empreende, é muito mais difícil do que simplesmente levantar, tomar um banho, tomar café, pegar o ônibus ou pegar seu carro e ir trabalhar em uma empresa, né? Ser funcionário de alguém. Ser funcionário de alguém é muito mais cômodo, é muito mais fácil, você não tem que quebrar a sua cabeça, você não tem que ficar pensando, né, em como é que eu vou fazer as compras hoje, como é que eu vou fazer o balanço do que saiu dos ingredientes para poder comprar de volta, como é que eu vou fazer o controle do meu estoque, quantas encomendas eu tenho para fazer essa semana. Então, assim, a cabeça do empreendedor, a cabeça da pessoa que trabalha, o autônomo, ela não para. Então, mesmo que você que trabalhe fisicamente na sua própria empresa por 8 horas, né, que seria o normal considerado o horário normal de trabalho, a cabeça não para nunca. Depois que você termina ali o trabalho físico, vem as coisas que você tem que fazer no outro dia, vem as coisas que você tem que organizar, vem limpar tudo. Bom dia, Ju! Beijo! Então são muitos processos, são muitas coisas que hoje eu senti a necessidade de falar para vocês isso. Empreender não é fácil, mas se você tiver perseverança, se você tiver paciência, muita paciência, tá? Para superar os obstáculos que aparecem, né? E pensar assim, qual é o meu intuito disso? Qual é o meu propósito? Eu me sinto bem fazendo isso? É prazeroso para mim? Está me dando um retorno financeiro também, não só, né, pelo prazer, mas está me dando um retorno financeiro. E então você tem que levar em consideração tudo isso, tá? Eu sou muito sincera com todo mundo, sou muito sincera com os meus alunos. Eu acho que a gente precisa ter esse pé no chão, tá? Para entender o que tá te fazendo bem, o que não tá, se deve continuar ou não. Então, mas eu digo que é muito gratificante, é muito possível, sim, a confeitaria é linda. Tem público, sim, tem muito público. Todo mundo ama comer um doce, um bolo, um brownie. E todos os produtos de confeitaria, a gente tem muita saída, realmente. Então, é isso, tá, gente? A gente consegue transformar a vida de outras pessoas, às vezes por uma simples inspiração, tá? Às vezes nem você que não é professor, nem nada de gastronomia, nem de confeitaria, mas você faz um bolo, uma amiga sua vê, ai amiga, olha, eu vou começar a vender bolo, vamos fazer também, não sei o que, faz também pra vender, vai ser legal, vai ser bacana. Então a gente consegue ajudar outras pessoas com os nossos processos, né, com as nossas jornadas, tá bom? Eu estou aqui com muito amor e carinho pra fazer isso por vocês, tá bom? Então vamos começar a falar hoje sobre o tema do último dia do módulo de receitas. E aí eu vou listar aqui alguns pontos que eu separei para vocês, tá? Que a gente falou muito ontem sobre substituições, alterações, né? Ter o cuidado de fazer isso da forma corretamente, né? Sem alterar a originalidade do produto, sem mudar a essência daquele produto e depois no fim ele se tornar outro produto e você querer dizer que é a mesma coisa, não sendo, né? Então a gente falou ontem sobre esses cuidados. E hoje nós vamos falar sobre outros aspectos da receita, tá bom? Por exemplo, que a gente tem que, por exemplo, além do que eu já tinha falado ontem, mas nós temos bom dia, Zeide, temos que padronizar as nossas receitas, tá?
Eu falei muito ontem que é importante ter uma balança para padronizar tudo por peso, porque é muito mais fácil, tá? Apesar de, por exemplo, vamos supor que 80% das pessoas que você trabalha, ou que você convive, ou que você ensina, se você ensina para alguém, elas estão acostumadas a ver receitas em medidas caseiras, naqueles copos americanos, naquela medida de colher de sopa, colher de chá, colher de café. Isso daí, se você vai trabalhar profissionalmente, você tem que começar a mudar essa visão. Você tem que começar a padronizar tudo por peso. E isso vai te dar exatidão, tá? A balança estando aferida corretamente, aquilo ali é uma medida exata. 300, naquela receita tem 300 gramas de farinha de trigo. Então, tem 300 gramas de farinha de trigo, sempre vai ter, tá? Não vai ser num dia 250, nem no outro dia 310. Se tá ali 300 e você tem uma balança para medir, então é 300 na receita. E se foi testada, e se você usa aquela receita e dá certo sempre, então não tem por que você alterar. Então, o padrão também te ajuda a calcular os custos, tá bom? Importantíssimo, tá bom? Então, o que mais que a gente tem que colocar na nossa receita? E por que eu tô falando sobre receita, assim, tecnicamente, no modo de você escrever as suas receitas? Tá? Porque você vai ter que elaborar um documento importantíssimo chamado ficha técnica, tá bom? E nessa ficha técnica, ela é nada mais nada menos que uma receita, mas um pouco mais detalhada, tá certo? Então, é importante que além de você listar os ingredientes da receita e o modo de preparo, você tem que ir mais a fundo e anotar outras coisas, como, por exemplo, o rendimento da receita, tá bom? Então, se eu fiz... Bom dia, Paty. Se eu fiz o meu bolo na forma de diâmetro 20 centímetros e eu parti em fatias assim generosas, mas não tão exageradas, e eu vi que ele rendeu 12 a 15 fatias, vamos supor, tá? Então, se eu vi que é possível fazer isso, então eu já vou sabendo qual que é o rendimento daquela minha receita. Melhor ainda, se você souber que dá 12 fatias, vai saber especificamente qual o peso de cada fatia, tá bom? Então, isso ajuda mais ainda a você conseguir calcular o custo. Porque, por exemplo, eu sei o peso total da minha receita, porque é importante também você pesar a receita depois que você prepara, tá? Eu preparei e rendeu, sei lá, 1,1 kg de massa crua, tá? E depois que o bolo ficou pronto, eu pesei o bolo e ele rendeu, né, tirando a tara da forma, ele rendeu, sei lá, vamos supor que ele diminuiu para 980 gramas, tá? Porque aí tem outros fatores, fator de cocção, né, que tem alimento que diminui, né, quando é cozido. Então, tudo isso também são outros aspectos que tem que levar em consideração. Então, agora eu sei que a minha receita tem tantos gramas crua, tem tantos gramas depois de cozido, eu sei que vai render 12 fatias, e eu sei que nessas 12 fatias, são 12 fatias de, vamos supor, 200 gramas, né? Chegando perto dos 1.000. Então, 10 fatias de 200 gramas, 10 fatias de 100 gramas. Tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer, no geral, é que quanto mais específico você for para fazer a sua receita, para fazer a sua ficha técnica, mesmo que você não tenha criado a receita, você tem que, se você vai trabalhar com essa receita, você vai ter que fazer a ficha técnica dela para você conseguir saber preço final, como cobrar para o cliente. Tá bem? Então, é muito importante essa parte da padronização, do rendimento, do peso, quantas fatias de tanto peso, tá? De tantos gramas. É importantíssimo para a sua ficha técnica. Sabe por quê? Porque mais para frente você pode crescer. E você crescendo, você vai ter que abrir a sua loja. E abrir a sua loja pode demandar o quê? Que você precise de funcionários, tá bom? E muitas vezes você não vai ter capital inicial para contratar funcionários altamente qualificados, né, no ramo. Às vezes você precisa dar oportunidade para uma pessoa que está começando, uma pessoa que não tem experiência na área, mas que ela vai lhe ajudar, vai estar ali com você para trabalhar com você. Então, assim, se você tem uma ficha técnica muito bem estruturada, uma receita muito bem escrita ali,
que tem todos os processos, que tem rendimento, que tem tudo bem detalhado, a facilidade de a pessoa que nunca viu, que nunca fez, de ler aquilo ali, entender tudo claramente e executar de uma forma boa, né? Lógico que você vai ter que ensinar técnicas, você vai ter que dar dicas para essa pessoa fazer se ela nunca fez, mas a probabilidade dela conseguir acertar, tendo uma ficha técnica, né, uma receita sua muito bem estruturada, é muito maior do que se ela nunca, né, você chegar para ela e falar assim, faz um bolo de chocolate. Sim, ela vai ficar completamente perdida. Bom dia, Adri. Ela vai ficar completamente perdida. Tipo assim, vou fazer um bolo. Sim, que bolo de chocolate? Que receita? Né? Como é que eu faço? Eu não sei como é a sua receita aqui na sua loja. Então, a ficha técnica, né, é importante, não só a receita dentro dela, mas esses outros termos técnicos, né? Por isso que chama ficha técnica, tá bom? E aí, mais uma coisa que eu quero falar pra vocês sobre receita. São muitas coisas hoje. A importância dos ingredientes estarem listados na ordem correta de preparo, tá bom? É muito louco, é muito estranho você chegar e falar assim, acrescente os ovos, primeiro passo do modo de preparo, acrescente os ovos e agora bata bastante, porque você já incorporou os outros ingredientes. A pessoa vai ficar perdida, mas que outros ingredientes? Qual foi o primeiro ingrediente que eu tinha que colocar? Como é que eu vou saber? Então, assim, a ordem correta dos preparos, né? É importante estar bem específico lá na sua receita, na sua ficha técnica, tá bom? Porque é justamente para o que eu tô falando agora. Se uma pessoa que nunca viu, sabe, que nunca trabalhou com você, ela pegar e ela ler e ela entender o passo a passo, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, isso daí é importantíssimo. Respeitar a ordem de cada preparo dentro da receita, tá bom? O que mais aqui? Aí, se a receita tiver mais de um processo, que você seja específico, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer uma receita de torta, tá? Eu sei que a minha torta, ela tem que fazer uma massa e ela tem que fazer um recheio. Então, eu vou precisar especificar os ingredientes da massa, os ingredientes do recheio e depois o modo de preparo da massa e do recheio. Então, são 4 processos, né, no total. Porque você vai ter que ler os ingredientes da massa, o ingrediente do recheio, o modo de fazer da massa, o modo de fazer do recheio. Então, isso também tem que estar específico, principalmente em confeitaria, tá bom? Esse processo tem que estar lá, ó. Aqui é a massa, aqui é o recheio, aqui é o modo de fazer a massa, aqui é o modo de fazer o recheio, e é só seguir isso daqui. Se você sabe a técnica, melhor ainda, né? Você vai fazer com mais facilidade. Se você não sabe, aí você vai treinar a pessoa, os seus funcionários, ou quem você está ensinando, tá bom? Então, por exemplo, tem isso, né? Pronto, já falei sobre a importância disso. Se tem mais processos, tem que especificar todos, né? Massa, recheio, decoração. Então, tudo isso tem que estar específico na sua ficha técnica, na sua receita. E aí, a outra coisa também importante, quando você vai falar dos ingredientes, você também precisa ser específico nos ingredientes. Por exemplo, você está dando uma receita de uma quiche de espinafre, tá? Bom dia, Nick. Tá dando uma receita de uma quiche de espinafre. E aí, você não pode colocar simplesmente 150 gramas de espinafre. Vamos supor, vou precisar de 150 gramas de espinafre, tá? Sendo que quando, na verdade, você precisava de 150 gramas de espinafre já branqueado, né? Pré-cozido ali rapidinho e picado. Você tem que entender que são coisas diferentes. Não é porque é o mesmo produto, que é o espinafre, que 150 gramas dele fresco vai ser a mesma coisa que 150 gramas dele depois de branqueado e picado, tá? Depois que ele passou ali por um leve fervura e você tirou e picou, o peso é completamente diferente, tá bom? Então, se você precisa dessa especificidade, você tem que falar isso, você tem que escrever isso na sua receita. Eu vou precisar de 150 gramas de espinafre cozido e picado. Pronto.
Isso é importante porque o peso varia, né, de acordo com o estado do alimento, né, que você está vai precisar para executar corretamente a receita, tá bom? Então, seja específico, tá? Porque é aquela coisa que eu falei aqui agora. Você tem que criar essa ficha técnica para que uma pessoa que nunca fez, né, o seu funcionário, você vai treinar ele, sim, mas que ele consiga entender claramente o que está escrito ali, para que ele possa errar o mínimo possível, para que ele possa errar, por exemplo, depois com algumas coisas técnicas externas, como por exemplo o forno, que ele não sabia regular, entendeu? Mas que ele não peque, e nem você peque pelo o processo que está ali, entende? Então, por isso que é importante ser muito específico na receita, muito específico na sua ficha técnica, tá? O que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? Quando você vai fazer o modo de preparo da receita e você precisa, por exemplo, vamos dar um exemplo de bolo. Eu preciso que o forno esteja pré-aquecido para quando eu colocar a minha massa, dar tudo certo. Então, se você precisa dessa informação, precisa passar essa informação para quem vai ler a sua receita, então você precisa dizer ali, passo 1, pré-aqueça o forno por tantos minutos a tantos graus, tá? Se isso vai fazer com que a receita tenha sucesso, é importante não esquecer esses detalhes. E não, por exemplo, obedecer também essa ordem cronológica do que é mais importante a pessoa fazer primeiro, para poder ela ter sucesso no fim. Então, por exemplo, se você vai falar que lá no final, depois que ela já preparou a massa toda, que ela tinha que ter pré-aquecido o forno, aí a massa dela vai ficar lá, o fermento, né? E tem fermento que já começa a agir mesmo fora do forno, com o calor do ambiente. Então, assim, se você não especificou isso antes, que ela tinha que começar a pré-aquecer o forno antes dela começar a fazer a massa, isso vai comprometer o resultado final dela. Pode ser que ela tenha êxito ou não. Então, é importante demais que esses detalhes estejam específicos lá na ordem correta, tá bom? O que mais que eu tinha falado? Por exemplo, você precisa ferver a água antes de começar para que ela fique morna no final, para você acrescentar com o cacau e diluir o cacau nesta água morna. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser específico, tá certo? E na ordem correta para colocar lá para quem vai ler, quem vai estar com você junto, que vai aprender com você, que vai trabalhar com você. Então, é importante. Eu já estou pensando aqui, vocês estão vendo que eu já estou hoje ligando o raciocínio para o tanto que vocês vão fazer sucesso e já vão ter funcionários, tá bom? E que isso depois nas fichas técnicas, fazendo no começo, vão te ajudar muito lá mais à frente, tá? De você não estar quebrando cabeça sempre, de todo dia precisar ensinar para uma pessoa como fazer aquele bolo. Se ela tem a ficha técnica ali bem estruturada, bem específica, ela não vai precisar ficar te perguntando todo dia, tá bom? É muito mais fácil dela conseguir aprender na segunda, na terceira vez e já conseguir fazer com precisão, tá bom? Também é importante que tenha lá na sua ficha técnica, na sua receita. Já tô entrando no outro módulo, né? Mas é porque, gente, tudo aqui que eu tô falando nesses 21 dias, tudo que eu vou falar aqui, são assuntos que estão muito interligados. Vocês estão tão calados hoje que eu tô achando estranho, tô muito concentrado. Ainda não vi um comentário aqui. Então, assim, são assuntos que estão muito interligados, tá? Então, é inevitável eu falar de receita sem falar de ficha técnica, nem que seja por cima. E aí, outras coisas que também é importante ter, né? É o tempo de preparo. Quanto tempo você começa a cronometrar isso. Quanto tempo para realizar aquele preparo? Quanto tempo que eu vou levar? Da hora que eu fiz o meu mise en place, né? Que eu separei os meus ingredientes ali para a receita. Aí você pode separar o tempo de preparo assim, tempo de preparo da massa e tempo de forno, né? Tempo de cozimento. Então, você pode colocar, tem tanto tempo para você preparar tudo e depois tanto tempo lá no forno. Então, isso é importante, porque você colocar o
tempo de preparo dos processos é importante. Porque se você sabe quanto tempo você demora para fazer aquela receita, você sabe quanto vale o valor da sua mão de obra, quanto vale o seu tempo, quanto custa o seu minuto, quanto custa o seu segundo, quanto custa a sua hora, né? Então, se você sabe que, por exemplo, a minha hora custa, sei lá, 3 e tanto, nada, isso depois de vários aspectos que tem que ser avaliados para você, até você chegar no valor da sua hora. Então, eu sei que para fazer um brownie, até o fim, até separar ingrediente, preparar massa, assar, colocar a embalagem, etiquetar, eu sei que todo esse processo demora 1h30, vamos supor. Então, eu sei que, por exemplo, o cliente que me fez a encomenda, naquela quantidade de brownies que eu vou precisar fazer somente uma fornada. Então, eu sei exatamente quanto tempo que eu gasto e quanto que vale ali o valor da minha mão de obra para que eu possa aplicar dentro da minha planilha de precificação e saber corretamente quanto cobrar, tá? Então, ali eu já sei, eu sei que se eu para fazer uma fornada de brownie, o preço final, agregando todos os aspectos importantes, inclusive a minha hora e o meu tempo, né? O tempo de preparo, vão me dar o valor tal, né? Eu vou ter que cobrar o valor tal, ao menos, né? Depois de todos os outros aspectos importantes na precificação. Então, o preço final é aquele ali. Então, por isso que é importante também especificar na ficha técnica, na receita, isso, tá? Vocês vão me ver falando isso de novo lá no módulo de ficha técnica, tá bom? Vamos entrar de novo nisso daqui que eu já estou falando, tá? E é bom porque você vai começando a fazer um resumo, não. Você pode até fazer um resumo sobre isso, mas você vai recapitulando e vai fixando melhor ainda sobre esse assunto que é tão importante, tá bom? Também você precisa falar sobre equipamentos e utensílios lá na receita, tá? Porque isso também facilita para quem nunca fez. Se você vai precisar de uma batedeira, se você vai precisar de um liquidificador, de uma panela, de um fouet, de uma espátula, de uma colher de bambu, sei lá, né? Você pode ser bem específico nesse processo para te ajudar, né? A entender melhor, tanto você, né, depois, sei lá, se você passa muito tempo fazer aquela receita e você olhar, preciso ter isso daqui, eu não tenho em casa, vou ali, né, comprar, sei lá, um ralador, que eu não tenho e preciso de um ralador para fazer essa receita. Então, tudo isso é importante. E outra coisa, tem que ser simples, a linguagem tem que ser muito simples, muito clara. Não adianta você colocar um monte de termos técnicos, precisa estar cenoura em julienne, mas a pessoa que nunca sabe nem como é que corta uma cenoura, ela não vai saber o que é cenoura em julienne, que é um tipo de corte específico, entendeu? A não ser que você está trabalhando com profissionais que já entendem do assunto. Aí você consegue elevar um pouco o padrão das suas receitas, tá? E é isso, tá? Hoje era o que eu tinha para falar para vocês, então assim, sejam claros, né, na elaboração da ficha técnica de vocês, da receita. Vou falar isso de novo mais pra frente. Hoje eu decidi deixar tudo um pouco mais leve, falando assim algumas coisas importantes, mas não entrar muito, né, no nosso módulo de ficha técnica, porque eu vou ter que falar de novo pra vocês sobre isso, tá? Recebi fotos lindas de vocês fazendo o bolo de cenoura. Faça, quem não fez ainda. Faça, me marque, que eu quero repostar aqui, tá bom? E feliz que vocês gostaram, porque realmente é uma massa muito molhadinha, muito úmida. O brigadeiro é muito gostoso. Então, quem não fez ainda a tarefa do bolo de cenoura com o brigadeiro, vai lá no canal do YouTube, youtube.com/chef, com F mudo, Elba Cunha, e vai ter lá a receita para executar a tarefa do desafio, tá bom? E a tarefa de hoje, vamos continuar executando receitas, tá bom? Então, lá no YouTube também, tá tudo lá. Eu quero que vocês façam uma receita de torta de maçã que tem lá. Não tenho maçã em casa, quero fazer de outra fruta. Tenho banana, pode fazer a torta de banana, tá bom? Aí, por exemplo, maçã, banana, são frutas que escurecem depois que você corta, né? Elas começam a escurecer mais rápido. Então, uma das dicas que eu dou lá é que você colocar limão
nas frutas, né? Colocar limão lá. Depois que você vai temperar o recheio, porque na torta de maçã você vai temperar o seu recheio, né? Eu lá indico pra você colocar canela, tem que colocar açúcar pra deixar mais docinho, fazer tipo vai ficar apurando lá no açúcar, tá? Pra soltar a maçã principalmente, ela vai soltar muita água, muito líquido. Quando você vai deixar ela de molho lá com açúcar, com limão e com as especiarias, tá bom? Então, assim, eu vou deixar ali pra vocês fazerem a torta do que vocês quiserem, mas tentando ver os processos lá da torta de maçã, tá certo? Gente, essa torta de maçã é uma delícia, tá bom? E eu quero ver foto, tá? Quero ver foto, quero ver vídeo, quero ver vocês comendo, pra eu ficar com água na boca e fazer também junto com vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a live de hoje? Vocês conseguiram executar bem as outras duas receitas, né, dos dias anteriores? Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui sobre a live de hoje, podem falar que agora esse é o momento. Porque hoje vocês estão tão calados. O que foi que aconteceu? Vocês estão caladíssimos. Mas não tem problema, se não tiverem dúvida agora, vamos passar do dia, vamos lá pro grupo, né? Então, quem tá aqui assistindo, que nem está sabendo o que tá acontecendo nesse desafio, tá rolando um desafio de 21 dias de confeitaria. E quem quiser participar, pode entrar a qualquer momento, tá? Vai ter essas lives aqui todos os dias às 8 da manhã. E aí você pode entrar no grupo, que tá lá no link da minha bio. É o grupo 21 dias lá, 21 dias de desafio de confeitaria. E aí você entra no grupo, participa, porque as lives não vão ficar salvas aqui. Alguns dias eu até deixo a live salva aqui, mas a maioria dos dias não, ela vai ficar salva lá em outra plataforma e eu coloco o link só para quem está no grupo, tá? Para conseguir assistir depois. Então, se você quiser participar, né, e ainda tem muito conteúdo bom pela frente. Deixa eu falar pra vocês, amanhã a gente vai começar a falar sobre o módulo de criação de marca e logotipo. Vamos começar a falar mais sobre uma parte mais técnica do início na confeitaria, né? Tipo, de início pra realmente eu focar pra área da venda. Então, eu vou focar pra vender. Será que é importante ter uma logomarca? Será que é importante ter, né, um logotipo? Como é que vai ser a minha marca? Qual é a missão da minha marca? Quem é o público que eu quero atingir? Então, nós vamos começar a falar sobre esses aspectos a partir de amanhã e durante mais 2 dias. São 3 dias cada módulo. Depois desse módulo de marca, logotipo, nós vamos falar sobre a ficha técnica. Muitas coisas do que eu falei aqui sobre receita, nós vamos falar novamente lá. Depois vamos falar de preço, precificação. E por último, o último módulo, vamos falar sobre redes sociais. Vamos falar sobre a importância de Instagram, WhatsApp Business, Facebook, para o nosso processo de empreender na confeitaria, tá bom? Mesmo que seja só para renda extra. Eu não quero fazer doce porque eu quero só ganhar uma renda extra, não quero ser confeiteiro. Mas é importante todos esses aspectos que eu vou falar aqui ao longo desses 21 dias, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, tá? Um abraço, uma boa semana, né? Que vocês consigam produzir bastante e vamos lá pro desafio, vamos fazer a tarefa de hoje, a torta que tá lá no YouTube. Bom dia, Mônica. E agora bom dia, eu já tô me despedindo, tá? Então, quem não conseguiu assistir a live vai ficar salvo aqui por um tempinho, depois vai lá pro grupo, tá? Beijo grande pra vocês, um dia maravilhoso, Deus abençoe todo mundo. Tchau.